100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil, 7 horas em ponto. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020. Justiça nega pedido do Ciprozep para pagamento integral do 13º salário. Sem orçamento para 2020, Prefeitura fica impedida de repassar recursos aos hospitais. Calçadas em péssimo estado trazem transtornos aos pedestres em Campos. A obra na BR-101 para desafogar o trânsito em Campos deve ter início em junho. Principais mananciais de água que abastecem o Rio de Janeiro estão poluídos, alerta especialista. Usuário de água da União deve declarar volume utilizado até o dia 31 de janeiro. Dólar comercial fechou com alta de 0,86%, vendido a R$ 4,08. A arroba do boi gordo caiu R$ 3,00 e fechou ontem negociada a R$ 183,00 à vista no estado do Rio de Janeiro. A saca 50 quilos de açúcar cristal recuou 1,10% ao dia, negociada a R$ 72,53. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Após pedido de reconsideração do Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais de Campos, o Ciprozep, o juiz da 5ª Vara Civil de Campos, Heitor Campinho, manteve nesta quarta-feira, dia 8, a decisão proferida pelo juiz do plantão judiciário no dia 21 de dezembro, Elias Pedro Sader, que determinava o pagamento de 50% do 13º dos servidores públicos municipais até o dia 23 de dezembro e os outros 50% em duas parcelas. A primeira no dia 23 de janeiro e a segunda em 23 de fevereiro. A decisão anterior do juiz Heitor Campinho determinava para o dia 20 de dezembro o pagamento integral do 13º salário de 2019 dos servidores. A Prefeitura de Campos recebeu essa semana os recursos federais dos hospitais contratualizados, mas o fato do orçamento não ter sido aprovado impede que o município efetue o repasse. Temos recursos federais para repassar para os hospitais contratualizados e não podemos repassá-los porque o orçamento de 2020 ainda não foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Essa situação é diferente, por exemplo, da que possibilitou o pagamento dos servidores esta semana, porque a despesa empenhada e liquidada em 2019, explicou a secretária municipal de Transparência e Controle. O prefeito disse que o resultado da votação do orçamento, que foi reprovada pelos vereadores, era extremamente preocupante, pois inviabilizaria o andamento da administração municipal em 2020. Ora, se a administração pública sequer consegue suprir as necessidades da saúde dos hospitais públicos e com essa situação do orçamento não pode repassar para os contratualizados as receitas federais, continuaremos a ver óbitos cada vez mais frequentes por falta de responsabilidade das autoridades de Campos. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. As calçadas no centro de Campos têm dificultado a mobilidade de pedestres que diariamente precisam desviar de buracos, pavimentação quebrada, postes, raízes de árvores, além de barracas de ambulantes e mercadorias de lojistas. Entre os pontos mais críticos estão as ruas Voluntários da Pátria, Barão do Amazonas e João Pessoa, que são de grande movimentação, tanto de pedestres quanto de veículos. As calçadas são desniveladas e, se durante o dia é um perigo passar por elas, à noite, com pouca visibilidade, a situação é ainda pior. O órgão de postura deveria notificar os proprietários a consertarem as calçadas, sob a pena de multa. Elas se tornam um perigo constante, principalmente para crianças e idosos, disse o munícipe. Já na rua Barão do Amazonas, passa muita gente. E além do grande fluxo de pessoas que passam pela calçada, muitos são os desafios. E por isso, muita gente divide a rua com os carros. Na rua João Pessoa, uma das estratégias utilizadas por comerciantes para atrair os clientes é expor mercadorias na frente do estabelecimento. O problema é que elas também se tornam obstáculos e tiram a mobilidade dos pedestres. O projeto Viva o Centro não tem agilidade e nem continuidade. Se formos para outros bairros, vemos a situação bem pior. A obra na BR-101, no antigo Trevo do Índio, em Campos, está prevista para iniciar no mês de junho e aguarda autorização da ANTT, especificamente da Gerência de Fiscalização. A previsão é de que as obras terminem em dezembro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira durante reunião do grupo
paritário para atualização das informações sobre o contorno e pista acessória no trevo e a finalização da duplicação da rodovia federal que aconteceu no SESI em Macaé. Durante o encontro, o diretor da concessionária que administra a rodovia explicou a motivação do grupo paritário, ressaltando que a concessionária está aberta para quaisquer questionamentos. É importante a atualização das informações e o debate sobre a duplicação e o contorno de Campos, destacou. Também foi confirmada a entrega até o Carnaval da terceira faixa da BR-101 em Manilha, região de São Gonçalo, que irá diminuir o congestionamento frequente no local. O estranho é que não existe cobrança das nossas autoridades para a concessionária iniciar a duplicação no trecho de Campos até a divisa do Espírito Santo. Porém, a cobrança do pedágio não para de ter reajustes. Mix Notícias. Um especialista em engenharia sanitária sobrevoou na manhã de ontem os principais mananciais que fornecem água para a estação do Guandu, responsável pelo abastecimento de grande parte do rio. Ele alertou para o aumento da poluição e, com isso, pode comprometer a qualidade da água que chega à capital fluminense. Em Barra do Piraí, o rio Paraíba do Sul, de onde vem 90% da água do rio Guandu, a aparência é barrenta. Essa água indica altíssima poluição. A gente vê bem claramente o alto grau de degradação da bacia, com ocupação das faixas marginais, desmatamento, e a água vai passando pelas cidades e você vê as manchas de poluição entrando no rio. É lamentável essa situação e a água que estamos bebendo, destacou Adacto Ottoni, professor e engenheiro sanitarista da UERJ. O INEA informou que a ocupação do solo e a gestão do esgotamento sanitário é de competência dos municípios. O prazo para que os usuários de águas da União apresentem a declaração com os volumes utilizados no ano anterior termina no dia 31 de janeiro. A informação é da ANA, Agência Nacional das Águas. De acordo com a agência reguladora, os usuários que tiverem outorga de direito do uso de águas devem realizar a declaração anual do uso dos recursos hídricos, indicando os volumes captados e lançados nos mananciais em cada mês de 2019. A declaração é obrigatória. Os declarantes são basicamente agricultores que usam a água captada na agricultura. A medida vale para quem capta águas interestaduais, transfronteiriças e em reservatórios federais. Nas bacias dos rios também. Das contas Capivari, Doce, Pojuca, Jundiaí, Mucuri, São Francisco, Paraíba do Sul e outros. Os volumes declarados determinarão os valores a serem pagos quanto aos usos de água em 2019, que são medidos pelos próprios usuários de recursos hídricos e fiscalizados pela ANA, presencial ou remotamente. A queda dos valores pode acontecer em caso de redução na captação e no consumo de água, ou mesmo em caso de diminuição do lançamento de efluentes nos corpos d'água, informou a ANA. Mix. No ano passado, o preço da cesta básica subiu em 16 das 17 capitais brasileiras analisadas pelo DIEESE. A única capital analisada em que o custo da cesta básica caiu foi Aracaju, onde o acumulado em 12 meses foi negativo de menos 1,89%. A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente, revelou que as altas mais expressivas entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019 ocorreram em Vitória, 23,64%, Goiânia, 16,94%, Recife, 15,63%, Natal, 12,41%. Considerado apenas o mês de dezembro, o preço da cesta básica subiu em todas as cidades. As maiores altas no mês foram identificadas em Goiânia, 13,64%, Rio de Janeiro, 13,51% e Belo Horizonte, 13,4%. A cesta mais cara entre as capitais analisadas foi a do Rio de Janeiro, que custava em média R$ 516,91. O aumento do preço da cesta básica em dezembro foi puxado principalmente pela carne bovina, cujo valor subiu em todas as capitais. As altas da carne em novembro e dezembro variaram entre 13,8% em Salvador e 27,83% no Rio de Janeiro. Segundo o DIEESE, com base na cesta mais cara do país, o valor do salário mínimo em dezembro, necessário para suprir as despesas de um trabalhador e de sua família, com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, seria de R$ 4.342,57, ou 4,35 vezes o mínimo em vigor no ano passado, que era de R$ 998.
A produção industrial brasileira teve queda de 1,2% na passagem de outubro para novembro de 2019. O recuo interrompe 3 meses de crescimento e elimina parte da alta de 2,2% acumulada entre agosto e outubro daquele ano. Segundo a pesquisa, a produção caiu 1,7% na comparação com novembro de 2018, 1,1% no acumulado dos 11 primeiros meses de 2019 e 1,3% no acumulado de 12 meses. Na média móvel trimestral, a queda foi de 0,1%. 16 das 26 atividades industriais pesquisadas tiveram queda na produção, com destaque para produtos alimentícios, menos 3,3%, veículos automotores, menos 4,4%, indústrias extrativas, menos 1,7%, outros produtos químicos, menos 1,5% e máquinas e equipamentos, menos 1,6%. Mix Notícias. O ex-ministro do Planejamento Esteves Colnago, atualmente assessor especial do ministro da Economia Paulo Guedes, está entre os 29 denunciados pela Força-Tarefa da Operação Greenfield por fraudes dos principais fundos de pensão de empresas estatais e privadas. De acordo com os investigadores da Procuradoria da República no Distrito Federal, os 29 gestores dos fundos Petros, da Petrobras, Funcef, Caixa Econômica, Prev, Banco do Brasil e Valia da Vale participaram de investimentos irregulares da Sete Brasil. A empresa, que seria responsável pela construção de sondas para a exploração do pré-sal, recebeu aportes por meio de um fundo de investimento específico. As operações, segundo o Ministério Público, causaram um prejuízo de 5,5 bilhões de reais. À época da aprovação dos aportes, Colnago participou do Conselho Deliberativo da Funcef. Ele também foi ministro do Planejamento durante o governo do ex-presidente Michel Temer. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, propôs nesta quinta-feira ao Conselho Nacional de Justiça que não haja juiz de garantias em casos relacionados à Lei Maria da Penha, em tribunais do júri e em processos penais no Superior Tribunal de Justiça e também no Supremo Tribunal Federal. Ao apresentar as propostas, Aras encaminhou sugestões apresentadas nesta quarta-feira por procuradores de 3 câmaras de coordenação e revisão da PGR. Os procuradores dessas câmaras argumentaram que a criação e a implementação do juiz de garantias implicará em mudanças de competência dos magistrados. Disseram também que ainda há dúvida se haverá juiz de garantias em juizados especializados. Mix. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou na tarde desta quinta-feira ter recebido informações de múltiplas fontes de inteligência que indicam que o Boeing 737-800 da companhia ucraniana International Airlines foi derrubado por um míssil terra-ar do Irã, provavelmente de forma não intencional. O premier britânico Boris Johnson também divulgou um comunicado afirmando ter as mesmas informações. Em entrevista, Trudeau defendeu ainda uma ampla investigação internacional sobre a queda do avião no início da manhã de quarta-feira, mas ressaltou que está em contato permanente com a chancelaria iraniana. A aeronave caiu perto do aeroporto internacional de Teherã com 176 pessoas a bordo na madrugada de quarta-feira. Ninguém sobreviveu. Das vítimas, 63 eram cidadãos canadenses e a maior parte deles tinha dupla nacionalidade iraniana. O embaixador do Irã nas Nações Unidas enviou carta ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ressaltando que o seu país quer evitar novos confrontos militares com os Estados Unidos. A missão permanente do Irã na ONU divulgou nesta quarta-feira a carta enviada pelo embaixador Majid Takht Ravanchi. Na carta, Ravanchi justifica como legítima defesa o ataque iraniano a uma base americana no Iraque. Ele disse que o ataque foi feito de acordo com seu direito inerente nos termos do artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Ele explicou que o Irã adotou medidas proporcionais contra a base aérea americana no Iraque, da qual partiu o covarde ataque que matou o comandante Qasem Soleimani. Entretanto, Ravanchi deixou claro que o Irã não deseja uma piora da situação e não busca a guerra. A carta é vista como uma resposta ao pronunciamento de ontem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mix Notícias. O Conselho Federal de Medicina publicou ontem, dia 9, no Diário Oficial da União, resolução que altera regras para procedimentos em pessoas transgênero. As novas regras reduzem de 21 para 18 anos a idade mínima para a realização de procedimento cirúrgico de adequação sexual e estabelecem que a realização de hormonioterapia cruzada só será permitida a partir dos 16 anos de idade. Na avaliação do Conselho, as mudanças favorecem o acompanhamento integrado e proporcionam condições para a formação de profissionais que atendem o segmento.
O assunto está sendo debatido há 25 anos e a última resolução é um aperfeiçoamento, uma maturação dos conceitos. Trata principalmente da inclusão dessa população às necessidades de saúde, regulamenta procedimentos de tratamento, necessidades de saúde, como a hormonioterapia, e atualiza procedimentos cirúrgicos, disse o vice-presidente do CFM, Conselho Federal de Medicina, em entrevista coletiva. O atendimento aos transgêneros deverá ser feito por uma equipe médica multidisciplinar, composta por pediatra, caso o paciente seja menor de 18 anos, psiquiatra, endocrinologista, ginecologista, urologista e cirurgião plástico, sem prejuízo da participação de outros profissionais da saúde. A quantidade de abortos realizados em Portugal caiu 3,8% em 2018 em comparação com o ano anterior. Este foi o 7º ano consecutivo de redução e também o que apresentou o valor mais baixo desde a descriminalização do procedimento no país, em 2007. O número de brasileiras que interrompem a gravidez em Portugal, no entanto, aumentou 27,7% no mesmo período. Foram 571 abortos em 2018 contra 447 em 2017. Com isso, as brasileiras ultrapassaram as cabo-verdianas e se tornaram a nacionalidade estrangeira que mais aborta em Portugal. As estatísticas da Direção-Geral de Saúde não fazem distinção se as brasileiras são residentes ou turistas no país. No Brasil, o aborto é proibido por lei, exceto nos casos de estupro, de risco para a vida da mulher e de anencefalia do feto. O Ministério da Saúde estima que sejam feitos no Brasil entre 950 mil e 1.200.000 abortos por ano. Enquanto no Brasil, o acesso ao aborto, mesmo em casos com previsão legal, como estupro e risco de morte, pode ser bastante complicado. Portugal optou por simplificar o processo. A legislação portuguesa garante o acesso à interrupção da gravidez a qualquer mulher que esteja em território luso, mesmo turistas e imigrantes em situação irregular. Nas clínicas e hospitais públicos, o aborto é gratuito. Mix. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, voltou atrás e acolheu o pedido do governo para extinguir sua própria liminar que suspendeu a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados que reduziu os valores do seguro obrigatório DPVAT. Exerce o juízo de retratação e reconsidera a decisão liminar anteriormente proferida nesses autos, escreveu Toffoli. O pedido foi feito pela Advocacia Geral da União sob o argumento que não era razoável a alegação da seguradora líder, consórcio de empresas que administra o seguro obrigatório, de que a redução dos valores torna o DPVAT economicamente inviável. A AGU também informou ao presidente do STF que no orçamento aprovado pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, para as despesas dos consórcios de seguradoras do DPVAT para o ano de 2020, houve supressão de 20,3 milhões. A nova decisão do STF tem efeito imediato e o calendário de pagamento do DPVAT teve início ontem. Com a reconsideração do ministro Toffoli, o preço pago pelo seguro cai. O valor do seguro passa a R$ 5,21 para carros de passeios e táxis e de R$ 12,25 para motos, o que representa uma redução de 68% e 86%, respectivamente, em relação a 2019, de acordo com a AGU. Uma decisão recente da Justiça vai fazer com que as eleições municipais desse ano soem mais familiares. Políticos, a partir de agora, estão liberados para fazer paródias com qualquer canção, mesmo sem autorização dos autores. Essa decisão faz jurisprudência e vai ser usada como precedente, diz um advogado especializado em propriedade intelectual que trabalhou no caso ao lado da gravadora. Agora, qualquer pessoa vai pegar qualquer música, botar qualquer letra e falar que é paródia. Naturalmente, a decisão não foi bem recebida entre os autores. Isso é roubo, é revanchismo, tuitou a cantora Zélia Duncan quando soube da notícia, gerando milhares de reações na internet. Na visão dela, este é mais um caso recente de retaliação à classe artística. Tudo que vem deste governo e é relacionado aos artistas vem com um clima covarde de revanche. Então, eles vão até ter prazer de pegar música de artistas que eles querem retaliar para fazer paródia. Tá na cara, isso é apropriação indébita, ela afirmou. A tendência, portanto, é que a partir das próximas eleições os jingles apelem para o humor, justamente para que as músicas conhecidas possam ser usadas como paródias, agora com garantia jurídica. Mix Notícias.
O percentual de famílias com dívidas no país subiu para 65,6% em dezembro, antes 65,1% em novembro, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Trata-se do maior percentual da série histórica do levantamento, iniciado em janeiro de 2010. Em dezembro de 2018, o percentual era 59,8%. O indicador considera dívidas os compromissos assumidos com cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. Apesar do nível recorde de famílias endividadas, houve queda no percentual de famílias com contas ou dívidas em atraso, de 24,7% dos endividados em novembro para 24,5% em dezembro. Quanto no percentual de famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso e que, portanto, permanecem inadimplentes, é de 10,2% em novembro para 10% em dezembro. Ambos os indicadores, entretanto, apresentaram alta em relação a dezembro de 2018. O INSS não tem conseguido dar conta dos pedidos dos benefícios, causando transtorno para os segurados pelo Brasil. Se espalham casos de trabalhadores que esperam há meses pela análise de seus requerimentos e são obrigados a enfrentar filas de espera e peregrinar pelas agências em busca de uma solução. Medidas anunciadas em agosto do ano passado com o objetivo de zerar o estoque de pedidos, como a otimização da força de trabalho e digitalização do atendimento, parecem não ter surtido efeito. O prazo para que o INSS analise os pedidos de benefício é de 45 dias, mas de acordo com o próprio órgão, o estoque de pedidos de benefícios era 1,990 milhões no ano passado, mas 1,3 milhões não foram concluídos até agora, ou seja, cerca de 65% dos requerimentos estão travados à espera de resposta do órgão. Mix, o melhor mix do Brasil. O Ministério da Saúde começou a distribuir nesta quinta-feira 1,7 milhão de doses da vacina pentavalente aos estados, que vão encaminhá-las em seguida aos municípios. De junho a dezembro do ano passado, a oferta foi irregular por causa de dificuldades com os fornecedores. A vacina garante proteção contra 5 doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria Haemophilus influenza tipo B, responsável por infecções no nariz e na garganta. Segundo o Ministério, o Brasil compra a vacina por meio do Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde, pois não existe laboratório produtor no país. Em julho de 2019, lotes do laboratório pré-qualificado pela Organização Mundial de Saúde foram reprovados no teste de qualidade do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e em análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em agosto, o Ministério da Saúde solicitou reposição do produto, mas naquele momento não havia disponibilidade imediata no mercado mundial. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a lei que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, de expedição gratuita. Com o documento, essa população passa a ter prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. O projeto de lei que criou a carteira foi aprovado pelo Congresso Nacional no dia 11 de dezembro do ano passado. A proposta foi apresentada pela deputada federal Rejane Dias, do PT do Piauí, e alterou dispositivos da Lei 12.764 de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O PL ficou conhecido como a Lei Romeu Mion, que é o portador de autismo e filho do apresentador de TV Marcos Mion, um dos principais entusiastas da medida. Em postagem divulgada no Twitter para informar a sanção do projeto, o presidente Bolsonaro aparece em foto ao lado do apresentador e da primeira-dama Michele Bolsonaro. Mix Notícias. O Banco Central quer estimular a competitividade bancária no país para reduzir os juros cobrados e ampliar o acesso da população aos serviços financeiros. O presidente da instituição, Roberto Campos Neto, disse ontem que os avanços tecnológicos no setor, como o Open Bank e o sistema de pagamentos instantâneos, vão abrir o mercado e serão um marco na indústria financeira brasileira. Muitas coisas que estamos fazendo é para igualar as redes digitais com as redes físicas. Todos os entraves que fazem com que a plataforma digital não consiga competir é nessa área que estamos atuando, disse Campos. A expectativa da instituição é que os grandes bancos também tenham êxito neste novo ambiente de maior competição estrutural. Nossa ideia é criar competição bancária, olhar para frente como será a intermediação financeira no futuro. É inerente o crescimento da tecnologia e precisamos destravar as barreiras da competição, disse Campos Neto. O
O governo federal encaminhará em breve ao Congresso Nacional uma proposta de mudança nas regras de financiamento do ensino básico. Ao apresentar as realizações do MEC em 2019, o ministro da Educação, Weintraub, disse que o governo não desistiu de ver aprovada sua própria proposta de aumento da contribuição da União para o Fundeb. O debate sobre transformar o fundo, com previsão para ser extinto este ano, em permanente e de elevar gradualmente o percentual de recursos repassados pela União, já ocorre na Câmara dos Deputados, onde uma comissão especial foi criada para discutir a PEC 15/2015, e também no Senado, onde tramita a PEC 33/2019. Além disso, o próprio ministro da Educação defende a proposta do governo. 100.7 Um foguete caiu nesta quinta-feira perto da base iraquiana de Balad, que abriga tropas americanas. Informaram fontes policiais à agência de notícias Reuters. Não há vítimas e a origem do foguete é desconhecida. Segundo as fontes, a queda foi a 50 quilômetros do norte de Bagdá, na área de Fadhana, no distrito de Dujawil. Na quarta-feira, 2 foguetes caíram na zona verde de Bagdá, também sem deixar vítimas. No domingo, 3 foguetes Katyusha atingiram diferentes regiões do Iraque. 2 caíram na zona verde e um terceiro caiu no bairro vizinho de Jadiria. No sábado, outras 3 locais também foram atingidos, inclusive a base de Balad, a 80 quilômetros de Bagdá, que abriga forças norte-americanas e uma área próxima à Embaixada dos Estados Unidos, sem causar mortes. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu nesta sexta-feira que os Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido mostrem evidências de que o avião que caiu no Irã foi atingido por um míssil. O Irã nega essa hipótese. A tragédia deixou 176 mortos em Teherã na quarta-feira. Segundo Zelensky, a hipótese de que o avião caiu no Irã foi derrubado por um míssil não está descartada, mas ainda não está confirmada. Na quinta-feira, ontem, o jornal The New York Times divulgou um vídeo que aparenta mostrar o momento em que a aeronave foi atingida por um míssil. O premier canadense Justin Trudeau disse que várias fontes de inteligência apontam que a aeronave foi derrubada por um míssil iraniano. Porém, ele ressaltou que a aeronave pode ter sido atingida acidentalmente. Mix Notícias. Policiais militares e civis de pelo menos 5 unidades da Federação, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Santa Catarina e Rio Grande do Sul deixaram de publicar em redes sociais, em páginas institucionais e de divulgar à imprensa fotos e nomes de suspeitos ou presos desde o dia 3 de janeiro, quando entrou em vigor a nova lei de abuso de autoridade. A lei, criticada por juristas e magistrados quando foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2019, define cerca de 30 situações que configuram abuso e é alvo de questionamentos de organizações que defendem agentes públicos no STF. Agora, passam a ser crimes ações que até então eram consideradas infrações administrativas ou atos ilícitos punidos no âmbito civil. Um exemplo são os atos de constranger o detento e exibir seu corpo à curiosidade pública, ou de divulgar a imagem ou nome de alguém apontando-o como culpado. Agora isso pode levar uma autoridade a ser punida com pena de 1 a 4 anos de detenção e de 6 meses a 2 anos, mais multa, respectivamente. Não é necessário que a vítima acuse o agente público pelo fato. Os crimes são de ação pública incondicionada, quando é dever do Estado investigar e punir. A exceção para a divulgação de nome e fotos ocorre com suspeitos foragidos com mandado de prisão em aberto. As regiões Sudeste e Sul concentram 70% dos consumidores brasileiros que produzem a própria energia, apontam dados da Agência Nacional de Energia Elétrica. Estão ligados a esse sistema, chamado oficialmente de geração distribuída, 166.497 unidades em todo o país. O número reúne casas, comércios, condomínios e fazendas, que normalmente produzem energia para atender os grandes consumidores, como shoppings ou supermercados. Desse total, 117,5 mil, 70,6%, estão nos estados do Sudeste e do Sul do país. As duas regiões abrigam 56,3% da população. A geração distribuída se tornou o centro de uma polêmica desde que a ANEEL anunciou no ano passado a intenção de rever as regras para adesão a esse sistema. Hoje, quem gera a própria energia fica isento de pagar algumas taxas pelo uso do sistema elétrico. A ANEEL defende a retirada desses incentivos sob 2 argumentos: que os custos estão sendo suportados pelo restante dos consumidores que não geram a própria energia e têm renda menor, e que o investimento para entrar na geração distribuída já caiu consideravelmente. Você ouviu Mix Notícias.